Salve, salve, jovem! Voltamos para mais uma aula de Arduino. Estamos aqui novamente. Sejam muito bem-vindos para aprender. De fato, hoje sim, vamos começar a entrar sobre o estudo de verdade sobre Arduino. Então, vamos primeiro analisar aí os sinais digitais para a gente conseguir entrar na ideia, conseguir entender aí sobre esses nossos entradas e saídas digitais. Então, para isso, vamos começar primeiro analisando sinais digitais. Mas, na verdade, eu vou começar de fato falando sobre um sinal analógico, uma visão bem superficial, bem ampla aqui da ideia de sinal analógico. Então, o que é um sinal analógico? Vai ser aquele valor, aquele sinal que, quando a gente estiver aí analisando ele no tempo, ele simplesmente vai oscilar de forma livre aí, ele vai ter qualquer amplitude no eixo Y. Então a gente vai observando, a gente vai registrando várias medições desse nosso sinal, desse nosso sensor, dessa nossa temperatura, por exemplo, e aí a gente vai registrando esse valor ao longo do tempo. Então temos aqui esse valor que vai estar oscilando em qualquer amplitude. E aí sim a gente passa para um sinal digital. Sinal digital significa que ele não vai respeitar qualquer amplitude, ele vai estar definido somente em alguns patamares. Então a gente vai ver esse sinal todo barrado aqui, ele vai estar todo fixo dentro desses diferentes níveis aqui, como são mostrados. Agora, como que a gente vai fazer essa lógica? Como é que a gente vai criar esses diferentes níveis? Isso daí é um assunto bem mais para frente. Isso daqui a gente vai trabalhar de uma forma bem mais simplificada. Então, sinal digital para a gente basicamente é aquele sinal que vai estar aí definido em diversos níveis, diversos patamares. Ou, melhor dizendo, quando a gente trabalha aí, por exemplo, com sinais digitais, é muito comum a gente falar sobre a contagem binária. Binário, então, referente a dois únicos sinais. Por exemplo, relacionando aí ao bit 0 ou ao bit 1, que a gente também pode relacionar com lógicas como fechado e aberto, desligado e ligado, nível lógico baixo ou nível lógico alto. Então, todas essas relações são possíveis, são comuns de serem desenvolvidas quando a gente trabalha com essa ideia de sinal lógico, com sinal binário. Mas quando a gente fala do Arduino de verdade, a gente tem, na verdade, três possibilidades de estado, não somente aqueles estados binários, 1 e 0, mas também temos aí um terceiro estado também chamado de alta impedância. Como é que a gente vai conseguir observar essa alta impedância existindo? Alta impedância nada mais é do que, olha, o nosso Arduino ele não está conseguindo definir se aquele nosso sinal ele está no patamar 1 ou está no patamar 0. Se ele não consegue definir de forma exata qual nível que ele está, ele simplesmente fala, olha, estou em alta impedância, eu não sei qual que é o estado, se eu vou para lá, se eu vou para cá. Então ele fica com esse nosso terceiro estado referente aí a alguma inconsistência, alguma inexistência de um estado lógico exato, de um estado lógico correto aí que o nosso Arduino vai conseguir identificar. Então, para o Arduino temos também esse terceiro estado chamado alta impedância. E agora, se vocês conseguem perceber que essa alta impedância ela é algo um pouco desconhecido, algo um pouco inconsistente, então a gente tende a não querer trabalhar com esse terceiro estado. Então, no modo geral, vamos buscar sempre a ideia de níveis lógicos 0 ou 1 apenas. Então, vamos tentar evitar ao máximo essa alta impedância para o Arduino.
Bom, na prática, vamos observar isso daqui, como é que acontece para o Arduino. É comum a gente falar também que nível lógico ele está relacionado a 5 volts, que é o nível lógico 1, nível lógico alto, ou também a 0 volts ou ao GND, que é o nosso nível lógico baixo. Então, para o Arduino, ele vai identificar essas ideias de nível lógico alto ou baixo baseado também na tensão que ele vai ler. Então, olha, se essa tensão está aqui dentro dessa faixa, não exatamente o valor de 5 volts, mas dentro de uma faixa, por exemplo, aqui dentro de 5 volts até 3 volts, ele vai considerar tudo isso daqui sendo nível lógico alto, sendo 5 volts ou sendo bit 1. Agora, se o nosso sinal, se a nossa medição de tensão está dentro aí dessa faixa que vai de 0 até mais ou menos 1,5 volt, então ele vai considerar isso daqui sendo 0, nível lógico baixo. Agora, se não está dentro dessa faixa, nem está dentro desta faixa, então ele vai estar aqui neste meio totalmente ilógico aqui para a gente, que a gente não consegue definir corretamente se ele está para cima ou se ele está para baixo. Então, este meio aqui que eu identifico com essa interrogação, este meio sim seria a nossa alta impedância. Ele não está conseguindo saber para qual lado que ele vai. Bom, isso daqui é um exemplo geral, porque a ideia de lógica, dessa lógica nível lógico alto, nessa lógica de nível lógico baixo, está relacionado principalmente à tecnologia que é utilizada dentro desses nossos microcontroladores ou desses nossos dispositivos eletrônicos de modo geral, onde a lógica ele pode ser ou do tipo TTL ou do tipo CMOS, onde o TTL vai estar baseado em transistores BJT e o CMOS vai estar relacionado a transistores FET. Então, se vocês não têm conhecimento tão aprofundado com relação à eletrônica, vamos simplesmente passar por isso daqui. Mas se vocês tiverem interesse, vocês buscarem mais conhecimento, procurem saber também quem que são esses nossos TTLs ou quem são esses nossos transistores BJT e também os transistores do tipo FET. Vocês vão ver aí que tem um mundo de conhecimento relacionado a esses nossos dispositivos. Bom, para exemplificar então, para dar uma ideia de como cada dispositivo vai trabalhar, a gente consegue observar aqui que o CMOS, o TTL vai ter diversos modelos, diversas características, onde a faixa também vai alterar, vai modificar. Isso daqui vai ser algo importante vocês principalmente observarem quando talvez estiverem trabalhando com comunicação. A comunicação muitas vezes vai pegar nessa parte, então saibam que existe, saibam que dependendo do caso, dependendo da aplicação, talvez seja interessante vocês observarem essas características. Mas para a gente é importante basicamente saber, olha, existem duas faixas de valores, nível lógico alto, nível lógico baixo e o terceiro estado lógico aí, a alta impedância, também vai estar relacionado aí a essa ideia do nosso Arduino. Então, quando a gente estiver trabalhando com Arduino, fica essa ideia, vamos tentar sempre especificar o nível lógico que ele vai estar trabalhando, para que a gente não caia naquela faixa ali de indecisão, onde ele vai trabalhar basicamente com alta impedância. Então, vamos sempre que possível especificar esse nível lógico que a gente vai trabalhar com esse nosso Arduino. Valeu, gente! Na próxima aula, vamos aprofundar o nosso conhecimento dentro dessa ideia de entradas e saídas digitais. Valeu, até a próxima!